Temos sol predominando no estado, mas algumas regiões com a volta da chuva. Chuva que fica entre o sul, a campanha, a fronteira oeste, deve ser fraca, com baixo volume, pancadas isoladas, alternadas com alguns períodos de tempo mais aberto. Uma chuva que vai acumular muito pouco, 2, 3 milímetros. E o calor continua, a chuva nem consegue diminuir esse calor todo. 33 graus em Pelotas, 38 em Bagé, 39 em Livramento. Falei de 3 cidades que terão chuva. E nessa área aqui da metade do norte, do centro para o norte, sol e calor, 37 graus em Porto Alegre, 34 em Passo Fundo, 38 em Cruz Alta, 39 em Santa Maria. Agora vamos falar do sábado. Vamos seguir com um tempo muito quente e a instabilidade vai avançar mais um pouco. Vai atingir uma faixa do centro até a Grande Porto Alegre, região dos vales também. Mas mais uma vez devem ser pancadas isoladas, com volume baixo e alternadas com períodos de tempo firme. O sol também aparece nessas áreas que indicam chuva. O vento fica mais forte em todo o litoral e aí ameniza um pouco mais o calor. E veja que as máximas são muito altas mais uma vez. Em Rio Grande, 29, em Pelotas, 34. 39 em Santa Maria, 41 em Alegrete amanhã. E olha o sábado. Sábado vai ser de muito calor também. Próximo mapa nos mostra, de novo, 41 em Alegrete, 40 em Uruguaiana, em São Borja, em Santa Maria, em Santa Cruz, em Porto Alegre, 37, em Pelotas, 34, 40 graus em Cruz Alta. Calor de 40 graus no Rio Grande do Sul previsto para hoje, para amanhã e para sábado também. 6 horas 3 minutinhos, a gente começa direto aí com as informações da previsão do tempo. É mais um dia que está começando abafado, Simone. Temperaturas altas. Na metade norte do estado, principalmente, Porto Alegre está amanhecendo com 20 graus. Você pode ir acompanhando no cantinho da tela as temperaturas na sua região, para ter uma ideia de como está a temperatura na sua cidade. Além do tempo abafado, ainda tem chuva em parte do estado. Nas últimas horas, choveu em alguns pontos do noroeste, do norte da serra e do litoral norte. Foi um volume baixo de chuva nessa madrugada. O vento também foi forte, chegou a quase 47 km por hora em São Vicente do Sul. Vamos olhar a imagem de satélite para você saber o motivo dessas nuvens, dessa chuva das últimas horas. A gente tinha uma frente fria passando por aqui ontem. A frente fria já está mais entre Santa Catarina e Paraná, mas ainda deixou instabilidades aqui no norte do Rio Grande do Sul. Nessa faixa aqui que pega um pedaço do noroeste e vai até o litoral norte e a região metropolitana também. E aí olha agora o mapa que resume essa quinta-feira. A gente tem chuva ainda, possibilidade de chuva, tempo instável, exatamente nessa faixa que eu falei, parte do noroeste, norte, serra, litoral norte e também a região metropolitana. Mas essa chuva deve ir diminuindo ao longo do dia. A chuva deve acontecer mais de manhã e a partir de hoje à tarde o tempo deve abrir nessas áreas aqui em que o nosso mapa ainda indica tempo instável. Uma instabilidade que sobrou da frente fria, que já se afastou do Rio Grande do Sul. E atrás da frente fria vem uma massa de ar seco, então uma grande parte do Rio Grande do Sul já segue com tempo firme desde cedo, inclusive a região central, que ainda tinha mais instabilidade ontem, até algumas partes da fronteira que tiveram instabilidade ontem, hoje já estão sob o domínio dessa massa de ar seco. Atenção que a Marinha está avisando para vento forte no litoral gaúcho, onde chove e onde não chove também, rajadas que podem chegar a 70 km por hora. Vamos falar de temperaturas agora. Está um pouco abafado, vai chegar perto dos 30 graus em várias regiões, 29 em Porto Alegre, 28 em Santa Cruz do Sul, 26 em Santa Rosa, em Uruguaiana fica nos 25 graus, em Livramento máxima de 27. E de noite vai esfriar um pouco mais por causa desse ar seco que está entrando. Ainda hoje a gente traz mais detalhes da previsão nessa quinta e também a sexta-feira no estado. Seguir, Simone, falando de previsão do tempo, né, para quem está acordando cedinho, está se preparando aí para o dia. Hoje, mais uma vez, a gente tem aquela divisão no estado. Mas enquanto na política as coisas estão azedando para o governo, eu posso dizer que o tempo vai melhorando no Rio Grande do Sul hoje. Pelo menos lá fora, no céu, mas a gente tem sim o estado dividido. Só que a região com o tempo aberto hoje é muito maior do que ontem. Centro, oeste, campanha, sul do estado, a gente coloca detalhes do sul na tela para você ver. Hoje previsão de sol e poucas nuvens, o ar volta a ficar um pouco mais seco. Atenção apenas para o vento forte na costa, isso vale para o litoral sul e também para o litoral norte. Rio Grande com máxima de 23 graus, Santa Vitória do Palmar 21, Jaguarão 24,
Canguçu com máxima de 23, você está vendo que não esquenta muito. O ar mais seco também é um pouquinho mais frio. Agora vamos falar da metade norte, que ainda pode ter chuva, principalmente agora de manhã. Estamos mostrando detalhes da Serra, que já teve chuva nessa madrugada, alguns poucos milímetros. Vai ter um dia com o tempo um pouco mais fechado, principalmente de manhã. Em São José dos Ausentes não passa de 21 graus. Em Caxias do Sul, 22 graus. Aliás, vamos abrir a nossa janela em Caxias do Sul, conferir como está o... Mas além da Serra, pode chover também no litoral norte, na região metropolitana, no norte do estado e em parte do noroeste. A gente está mostrando algumas cidades para você ter uma ideia dessa faixa aí atingida pelo tempo instável. Cruz Alta já não deve ter tempo instável, fica entre o noroeste e o centro gaúcho. Centro gaúcho com tempo firme hoje. Então, Cruz Alta com sol e máxima de 26 graus. Agora, Santa Rosa, um pouquinho mais para cima no mapa, mais perto da Argentina, com instabilidade, mas apenas 2 milímetros de chuva. Máxima de 26 graus também. Erechim e Passo Fundo com previsão de chuva, volume baixo, 24 graus de máxima em Erechim, 25 é a previsão de máxima hoje em Passo Fundo. Lembrando que de noite vai esfriar no estado, ainda hoje eu explico melhor. Bom, vamos falar um pouco mais do tempo. Daqui a pouquinho a gente vai, como prometido, para a praia, lá no litoral sul. Então, conta mais da previsão para quem está no litoral, está curtindo férias. Vamos, porque tem muita gente, né, Simone, nas nossas praias gaúchas, curtindo aí. E para essas pessoas o tempo seco é favorável, né? Essas pessoas esperam, pelo menos pelo sol, para poder curtir bastante por lá. Então, vamos começar justamente pelo litoral sul. Daqui a pouco a gente vai até lá ao vivo, mas agora nós conferimos a previsão aqui no nosso mapa, também falando das praias de Água Doce, porque tem muita gente que adora curtir lá no Laranjal, em São Lourenço do Sul. Então hoje a previsão indica tempo firme na maior parte do dia. Entre tarde e noite podem acontecer algumas pancadas de chuva, que em alguns momentos podem vir aí com um vento um pouco mais forte, algumas trovoadas, mas de forma geral hoje nós temos aí calor, 30, 31 graus nas praias de Água Doce. Já em Rio Grande nós temos previsão de mar calmo, o vento que pode ser um pouquinho forte por lá, 40 km por hora ao longo do dia e de forma geral o vento sopra de norte e nordeste. Vamos saber do litoral norte, então, também? Nós estamos subindo o nosso mapa, vamos até lá. Hoje também temos previsão de mar calmo, ondas em torno de 1 metro. Passando um pouquinho disso, nós temos também vento soprando de nordeste, o conhecido nordestão lá na praia, sim, porque pode ser forte, 40 km por hora, uma velocidade média. Olhando aqui, a gente vê que na maioria dos municípios o tempo fica firme, na maioria das praias, né, o dia inteiro. Lá em Cidreira tem uma possibilidade de pancadas, principalmente a partir da tarde, não deve ser nada volumoso, né? É uma chuva bem passageira e nós temos temperaturas máximas aí em todas as praias de 28 graus no litoral norte. Mas quem não está na praia, está em Porto Alegre, como será que fica o dia hoje e os próximos? Tá aqui na nossa tela uma previsão. Hoje é muito sol e calor, gente. 35 graus previstos aqui para Porto Alegre durante a tarde. Pode ser que a partir da tarde comece a ficar um pouquinho mais nublado, aumente a nebulosidade, mas não tem expectativa de chuva hoje para cá. Mas a partir de amanhã, sim. Sexta, sábado e domingo, tempo um pouquinho instável, mas quando a gente olha lá, desanima, né? Porque são 8, 3, 2 milímetros apenas de chuva. Isso significa que se a chuva vier, ela é muito passageira e com volumes bem baixos, né? O que não nos ajuda, não resolve a situação aí que a gente está vivendo de estiagem. E o calorão continua. Falando em estiagem e falta de chuva, a próxima tela nos mostra uma das cidades bastante afetadas pela falta de chuva, né? Que é São Gabriel, onde nós temos aí uma previsão, tá, gente? Isso é uma estimativa do que deve acontecer até o dia 23 de janeiro. Então, nos próximos 15 dias, em 10 nós temos possibilidade de chuva, o que é uma ótima notícia. E a gente fica realmente torcendo para que isso aconteça, porque nesses 10 dias, se somados, a gente pode ter aí 82 milímetros de chuva. A média normal para o mês de janeiro lá em São Gabriel é de 154 milímetros. Então ainda falta bastante chuva para a gente chegar na média normal. Mas se esses 82 milímetros vierem, já é uma boa notícia, né, Simone? A gente fica aí na torcida, realmente. Agora, 6 horas 10 minutos, vamos conferir as capas dos jornais desta quarta-feira, 8 de janeiro. A gente coloca aqui na tela para você a capa do Pioneiro. Um dos destaques é um assunto que a gente vai tratar bastante aqui na capa, a situação da Lagoa do Riso. Em revitalização, que é necessária na Lagoa do Riso,
A capa de Zero Hora fala hoje sobre uma área que está num processo de restauração há muito tempo e não tem professores e professoras no Rio Grande do Sul, está fechado há anos, é um prédio muito bonito no Parque Farroupilha, é um ponto de referência até na região central da capital, precisando dessa reforma. Agora, outra manchete é para atenção no Oriente Médio. Está na capa do Diário Gaúcho, um assunto que a gente tratou ontem, um caso que aconteceu ontem de manhã em Porto Alegre, jovem pula de viaduto para evitar uma das entradas do Centro Histórico de Porto Alegre. Tem mais detalhes hoje no Diário Gaúcho, na página 25. Bom, agora são 6 horas e 16 minutos. Vamos ver as capas dos jornais desta sexta-feira, 22 de novembro. Zero Hora na tela, rodovias estaduais, movimento nas rodovias. Detalhes na edição de hoje de Zero Hora. Zero Hora também tem como destaque na página de se mantenha nos próximos meses. Vamos ver a capa do Pioneiro, que também traz destaque para as rodovias e para os pardais, que só devem funcionar. E no Diário Gaúcho desta sexta-feira, uma das manchetes é a situação do Terminal Triângulo. Matheus Marques estava lá perto ontem, mas o telhado que se precisava tanto, um dia em que está prometida a chuva como hoje, que bom, né? Agora vamos juntos conferir as capas dos jornais dessa terça-feira, 26 de novembro, cumprindo aquela nossa rotina para ver o que é destaque nos jornais que já estão nas bancas, já estão chegando na casa dos assinantes. Zero Hora tem como um dos destaques, tem muita oportunidade temporária mesmo, considerando as festas de fim de ano. A gente vai falar disso ainda hoje, vagas, oportunidades de emprego. A gente vai falar ainda hoje disso aqui no Bom Dia Rio Grande. Outro destaque em Zero Hora, policiamento forçado desde o começo da semana. Vamos ver o Diário Gaúcho, que tem como destaque mais um caso de latrocínio no Rio Grande do Sul. Aquele caso que nós tratamos ontem aqui no Bom Dia Rio Grande, mas tem mais detalhes aqui na página 21 do Diário Gaúcho. Funcionário das informações destacadas na capa do jornal. Na Serra, a situação da ERS 122. Também estará aqui no Bom Dia Rio Grande. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações da Serra sobre a situação da ERS 122. Agora, às 6 horas 10 minutos, vamos conferir as capas dos jornais dessa terça-feira, dia 31 de dezembro. A gente coloca na tela para você a edição de hoje de Zero Hora. Ainda um dos principais destaques é o piso do magistério, que deve ser somente anunciado. E na capa, na foto principal, aqui você está vendo que bonita que está a nova orla em Tramandaí, né? Claro, com esse calor todo. Mas com esse calor também tem problema se repetindo na região metropolitana. Olha a capa do Diário Gaúcho, que traz um assunto que a gente já estava comentando ontem no Bom Dia Rio Grande, que segue sendo assunto hoje no Bom Dia Moradoras e moradores da Lomba do Pinheiro, na zona leste de Porto Alegre, que está enfrentando esse problema. Ela diz, pagamos a conta em dia, mas estamos esquecidos. Ainda hoje aqui no Bom Dia Rio Grande a gente vai falar mais sobre o assunto. A gente procurou o DEMAI para trazer mais esclarecimentos sobre essa situação que acontece e se repete há anos, nessa época do ano, na região, na zona leste de Porto Alegre. Capa do Pioneiro na tela, trazendo um outro efeito desse calorão todo e desse ar 2. Em Porto Alegre também aconteceram nesse começo de semana incêndios em alguns morros por causa da vegetação seca. A gente também vai falar mais sobre isso ainda hoje aqui no Bom Dia Rio Grande. Ano legislativo começando em Porto Alegre, mas a gente ainda está fazendo um balanço do que aconteceu em 2019, né? Se a gente vai conferir a capa da edição de hoje de Zero Hora, que está aqui na tela, tem uma previsão do que deve ser o resultado financeiro do Estado em 2019. A foto principal aqui da capa também traz uma boa notícia, pelo menos em 2019 foram apenas 4. Tomara que reduza mais, pelo menos a metade esse ano. Agora vamos ver a capa do Diário Gaúcho, também tem mais uma boa notícia, prontas para o mergulho. O Dia Rio Grande também trazer dicas para você tomar cuidado, sempre tem que tomar cuidado com a saúde e com a segurança, né? Nas piscinas também. E também no DG de hoje, conquista aprovada. Xinga, maior bairro, um dos maiores bairros da capital. Vamos ver agora as notícias da Serra, na capa do Pioneiro. A política é um dos destaques, com a posse de Daneluz, ainda hoje também, aqui no Bom Dia Rio Grande. Vamos ver aqui a capa da edição de hoje de Zero Hora. Olha aí ela mais nos próximos dias. Vamos mostrar também uma expectativa para os próximos dias e ver se esse calor aí todo se confirma ou não. Nesse verão, em plena primavera, mas também é destaque na capa de Zero Hora, o plano de carreira, a greve dos professores, a gente vai falar mais ainda hoje aqui no Bom Dia Rio Grande. Vamos ver agora a capa do Diário Gaúcho. Um dos destaques desta passada a gente teve lá, mostrou parte do problema que está se arrastando há meses em Gravataí. Além disso, alguns assuntos que a gente já tratou ontem e vai continuar tratando hoje aqui no Bom Dia Rio Grande, a morte de uma jovem num assalto também. Além disso, a gente confere a capa do Pioneiro, destaques da Serra, a segurança é um dos assuntos, 15 dias de bloqueio e mais uma vez a rodovia segue bloqueada, o trabalho é muito delicado, da ainda não consegue dar uma previsão de liberação da estrada. Detalhes no Pioneiro. Um dos destaques desta segunda, 6 de janeiro, vamos conferir mais destaques nas capas dos jornais. A gente coloca na tela para você a edição de hoje de Zero Hora.
Tensão no Oriente Médio desafia ainda mais a economia. O conflito no Oriente interfere na nossa economia aí. Páginas 10, 11 e 17 de Zero Hora. Zero Hora também destaca a volta para casa, assunto dessa. Tem a destaque na capa do Pioneiro, a volta para casa. De olho na Rota do Sol, que teve um retorno tranquilo. O retorno foi tranquilo com o provável novo prefeito de Caxias do Sul, Serra. Falando nesse ano que está começando, nessa avaliação do que vem por aí, o Diário Gaúcho tem 3 casos que ficaram para serem resolvidos. 6 de janeiro, nesses primeiros dias, e mostra daqui a pouquinho para você aqui no Bom Dia Rio Grande. Vamos ver as capas dos jornais nessa sexta-feira, 15 de novembro, para ver os destaques de hoje. Primeiro a gente está mostrando para você Zero Hora, que ainda trata do pacote do Pirata Encontro do BRICS, o grupo que reúne Brasil, Rússia. E a situação da América Latina acabou ficando fora da pauta. Crises na Venezuela, na Bolívia e no Chile passaram ao largo da Gaúcho. O destaque especial na capa é para questões de segurança pública. Primeiro, quero destacar essa reportagem da página 20, pouco mais de 400 metros da rua, isso porque o pessoal está cansado da criminalidade e aí resolveu aumentar a vigilância por conta própria. Outra questão de segurança pública, assaltantes roubam um carro de deputada. O carro da deputada federal Maria do Rosário foi roubado ontem, puxado na Vila Maria da Conceição, na zona leste de Porto Alegre, sem ferimentos, mas o carro ainda não foi localizado. Vamos ver os destaques da Serra, um tema importantíssimo na região para uma grande parte dos gaúchos, mas especialmente para a Serra, é a situação da EIA. Técnicos do DAER vão fazer uma nova avaliação das condições da estrada. O que é lá, o tamanho das rochas que deslizaram depois das constantes e intensas chuvas na Serra. Com isso, rodovia bloqueada desde a noite de segunda-feira da semana passada. Ainda hoje a gente fala mais sobre isso, mas também tem mais detalhes na edição de hoje do Pioneiro. 6 horas 13 minutos, cumprindo a nossa rotina das manhãs, você tomando café e a gente conferindo as capas dos jornais juntos. Vamos ver a edição de hoje de Zero Hora. Destaque para a crise no Oriente Médio, mais uma vez, que está na capa de Zero Hora de hoje. Gasolina no Rio Grande do Sul tem maior para hoje aqui no Bom Dia Rio Grande. Outro destaque na capa, bem em cima, a 2020. O esporte também está em destaque no Diário Gaúcho. A volta ao trabalho do Inter, recomeço com a Bom Dia Rio Grande. Adolescentes apreendidos por morte de soldado. Um guri de 17 anos, uma menina de 13 apenas, são suspeitos de latrocínio. Esse caso era um dos 3 que o Diário destacou no começo desse ano, que encerraram 2019 sem solução. Vamos ver agora a capa do Pioneiro. É um dia importante na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, é dia de eleição, dia para confirmar o grande. E o Pioneiro está passando por áreas de lazer em Caxias do Sul, por segurança. Detalhes na página 10 do Pioneiro. A gente segue falando sobre o vestibular, porque pensando nesses milhares de candidatos, o G1 preparou uma reportagem com dicas de professores das disciplinas que são tema das provas desse fim de semana. Conta mais, Lilian. Bom dia. Bom dia, Simone. Bom dia para quem está em casa. Tem que conferir mesmo, avisa aí quem você conhece que vai fazer o vestibular para ver os detalhes no G1 RS. Agora, ainda falando sobre educação, Lilian, mais 2 escolas aqui do Rio Grande do Sul confirmaram a adesão àquele projeto das escolas cívico-militares. Isso, Simone, as 2... Veja mais detalhes então lá no nosso site, mais notícias aqui do estado. Bom trabalho, Lilian. Obrigada, até mais. O pessoal que vai passar o feriado em Porto Alegre, a gente tem que lembrar que tem alguns serviços que não estão funcionando. É um dia diferente, né? Enquanto outros estão funcionando. Então, a gente coloca aqui na tela para você. Hoje, as agências do Cine da capital estão fechadas, os bancos também estão fechados, as contas que vencem hoje, dia 15, podem ser pagas no próximo dia útil sem nenhuma multa, ou seja, segunda-feira. Nas agências dos Correios, hoje está tudo fechado, não tem expediente, é feriado, mas amanhã as agências que trabalham no sábado vão abrir normalmente. Supermercados aí podem funcionar com horários diferentes, podem fechar mais cedo, abrir mais tarde, tudo isso depende de cada empresa, de cada rede, conforme acordo feito com os funcionários. Os shoppings da capital também podem ter algumas alterações de funcionamento, especialmente nas lojas. As praças de alimentação terão horário normal nesse feriado de 15 de novembro. Em Porto Alegre, os ônibus hoje estão circulando com horários seguindo a tabela de domingos e feriados, claro, hoje feriado. No Transurb também, tabela de feriado, ou seja, os intervalos dos trens são de 15 em 15 minutos. Os hospitais e os pronto-atendimentos do município de Porto Alegre estão funcionando normalmente, 24 horas por dia, mas os postos de saúde fecham hoje e só reabrem na segunda-feira a partir das 7 horas da manhã. Então, aí alguns recados para você saber se estava precisando aí resolver algum problema, dependendo do que vai ter que esperar a segunda-feira mesmo. Simone, vai ser calor
Temperaturas altas em todo o Rio Grande do Sul. Não só em Rio Grande. O sul do estado foi a última região a aderir ao calorão. A gente já teve ondas de calor ao longo da primavera nas outras regiões do estado. E agora o calor, às vésperas do verão, está chegando a todas as regiões. Vai ter uma chuva rápida no norte gaúcho, que vai e volta, alternada com o sol também. E em todas as outras regiões, muito sol. A gente coloca na tela alguns municípios para você ver mais detalhes da previsão para essa terça-feira. Alvorada na região metropolitana com máxima de 38 graus. Camaquã no sul do estado que teve 34 graus e meio ontem de máxima. Hoje pode ter 37 graus. São Gabriel está aqui na tela, também estava na lista de temperaturas mais altas do estado que a gente mostrou no primeiro bloco. Vai ter mais calor ainda hoje, máxima de 37 graus. Iraí, no extremo norte, é uma das poucas cidades que pode ter chuva. 1 milímetro apenas nessa área em Iraí. E mesmo com essa chuva alternada com o sol, tem calor, máxima de 32 graus. Vamos trocar a tela, colocar mais algumas cidades. Na região metropolitana a gente destaca também Canoas com 38 graus, região noroeste, Horizontina com máxima de 37, Itaqui na fronteira oeste também com 37, Santa Rosa com máxima de 37 graus. Ontem mal passou dos 32, já é uma diferença bem grande. Falando de Santa Rosa, vamos ver ao vivo como está o tempo na cidade agora. Céu limpo. Vamos falar um pouco mais do tempo, que é preocupação de todos os gaúchos? Bora, Simone. Então, vou fazer um resumão sobre hoje, tá? De uma forma geral, agora a gente tem tempo firme. Até o fim do dia tem chance de chuva em praticamente todas as regiões do estado. Tomara que venha. Tem risco de temporais no oeste, noroeste, litoral norte, serra e região metropolitana. Tempo firme e em todas as áreas muito calor. Amanhã tá aqui o nosso mapa. Amanhã, mais uma vez, nós temos influência dessa frente fria. Nós temos possibilidade de pancadas de chuva em todas as regiões do estado. O dia já pode começar com chuva, inclusive com risco de temporais no sul do estado. E aí, ao longo do dia, a frente fria vai avançando, leva uma chuva mais volumosa para a região da Campanha e Central e até o fim do dia também uma chuva que pode ser mais expressiva no norte do estado. A gente torce realmente para que essa chuva venha com volumes expressivos, mas sem temporais. Quanto às temperaturas, vamos conferir no próximo mapa um amanhecer abafado com 25 graus ali na região da fronteira oeste, mas durante a tarde nós temos expectativa de que as temperaturas fiquem um pouquinho mais baixas do que hoje. Mesmo assim tem calorão, a gente não foge. 36 em Santa Maria, 34 em Cruz Alta, 34 também durante a tarde em Porto Alegre. Então, nós seguimos aí com essa instabilidade na torcida pela chuva. Simone, hoje em qualquer lugar não tem vai lugar, ter. Não tem como escapar. Vai ter gente fazendo cara feia em todos os lugares também. Até quem gosta de calor sabe que tá demais. Eu tenho que reconhecer isso. Eu adoro calor, gosto muito do verão, mas tá muito quente. As temperaturas estão altas agora, não só em Porto Alegre. Em Uruguaiana tá fazendo 24 graus, em São Borja agora tá 26 graus. Isso tudo é uma continuação de ontem, que já foi um dia de verão daqueles. Vamos colocar aqui na tela para você ver como foram algumas máximas nas estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia. Registros oficiais. Na sensação térmica passou disso, em alguns lugares que não tem estação do IMET pode ter feito mais calor, mas a gente tem um indicativo aqui das regiões mais quentes. Campo Bom, ontem, a gente não tinha um calor tão forte assim na capital desde o dia 12 de outubro. Rio Pardo com 36 graus e 7, oeste, parte do sul do estado também e a região metropolitana muito quentes. Isso foi o que aconteceu ontem. Vamos ver o que vai acontecer hoje. O mapa está quase todo vermelho, o laranja escuro. Isso indica temperaturas perto dos 40 graus. 39 em Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santana do Livramento, Alegrete, 37 graus em São Borja, 38 em Uruguaiana, em Porto Alegre máxima de 37, aí no litoral a situação melhora, 32 graus em Torres, 28 graus é a previsão de máxima em Rio Grande. Mais alguns municípios para a gente destacar aqui, com temperaturas muito altas. Encruzilhada do Sul, na região dos vales, pode ter 40 graus hoje de tarde e sol, tempo firme. Santiago com máxima de 39, Quaraí e Canguçu com máxima de 39 graus, um dia abafado, com o sol aparecendo, mas você tá vendo aqui, ó, já tem alguns milímetros de chuva, né? 2 milímetros, um pouquinho de chuva, mas já tem uma mudança no tempo. A gente já teve instabilidade em algumas partes do estado nas últimas horas. O calor vai continuar em todo o Rio Grande do Sul, o sol predomina, mas em algumas regiões tem previsão de pancadas de chuva isoladas. Pega toda a fronteira com o Uruguai, desde o extremo sul até a região da fronteira oeste, parte da fronteira com a Argentina e toda essa faixa aqui. Pega um grande pedaço do sul do estado, Pelotas pode ter chuva, região da Campanha também com chuva. Mas como você viu naqueles exemplos que a gente mostrou há pouco ali,
Quaraí, Canguçu, com apenas 2 milímetros. É chuva isolada, não é o dia inteiro, o sol também aparece, mas principalmente mais para o fim do dia podem acontecer trovoadas e a gente ainda tem uma grande parte do Rio Grande do Sul, especialmente essa área em amarelo mais escuro, com sol e poucas nuvens por causa do ar seco que ainda domina o estado, mesmo com essa mudança ao longo do dia na fronteira. Bom, a gente vai voltar a falar agora de um problema que já mostrou várias vezes aqui no Bom Dia Rio Grande, né, Bruna? A situação da Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, zona norte de Porto Alegre, cheia de buraco e que acumula água, que é algo impressionante. Mas não é só isso. A dona Edneia entrou em contato com a gente para contar o que aconteceu ontem lá. É que o ônibus que ela estava, né, que fazia essa linha americana, saiu de Alvorada com destino a Porto Alegre, mas quando chegou na Bernardino, caiu em um buraco. Ela disse que o ônibus balançou de um lado para o outro, assustando todo mundo e não conseguiu então seguir viagem. Ela disse que como ela estava atrasada para o trabalho, ela acabou rachando então um aplicativo com outras 4 pessoas. Tanto que ficaram as rodas, né, do ônibus. Bom, a gente foi em busca de respostas sobre a situação que a Edneia nos contou. A Soul, que é a empresa de ônibus, disse que as condições da Avenida Bernardino Silveira Pastoriza afetam o tráfego, tanto que a empresa foi autorizada pela IPTC e pela Metroplan a fazer um desvio ali no local. E o ônibus em que ela estava furou o pneu com a força do impacto, por isso que os passageiros tiveram que desembarcar, pegar um outro ônibus, alguns com mais pressa como ela, né, dividiram um aplicativo. E a Prefeitura de Porto Alegre também mandou resposta. Mandou, ela é responsável pela rua, né, e nos disse que ontem começou uma ação paliativa, ou seja, temporária na avenida para amenizar os problemas de água da chuva acumulada. Até o meio da semana, eles disseram que vão colocar umas tubulações ali. A Prefeitura disse ainda, né, que essa avenida, ela tem um sistema, ela não tem, perdão, um sistema de drenagem pluvial, que é por isso que são necessárias obras para a construção de redes, mas a Prefeitura ainda está buscando dinheiro para poder, então, fazer isso, essas obras que não contemplam essa avenida. As imagens que a gente estava vendo são de outras vezes em que a gente esteve lá também, e com a rua alagada mesmo em dias de tempo seco, né? Porque fica empoçada, né? Água. E em dias de chuva não dá nem para distinguir o que é calçada, o que é rua. Que aí não enxerga o buraco também, né? Mas não claro, é super arriscado, perigoso, além da contaminação dessa água aí, né? Bom, vamos ver então quando é que pode se resolver ou amenizar os problemas da Bernardino Silveira Pastoriza, apesar de não ter ainda o dinheiro previsto para isso. Vai acontecer justamente num dia muito quente. Muito quente mesmo, possivelmente mais quente em várias regiões do estado do que ontem. Porto Alegre ontem já teve temperatura acima de 34 graus, hoje tem previsão de máxima de 37. Vamos ver os mapas aí com o resumo do dia. Primeiro a gente mostra aí que tem sol em todas as regiões. A gente também tem o vento soprando de norte, que deixa o ar ainda mais aquecido. É mais um combustível para esse calor todo. E a gente tem umidade relativa do ar muito baixa, especialmente entre o centro e a fronteira oeste. Ela vai baixando ao longo da manhã, no fim da manhã fica muito baixa, no começo da tarde também. Aqui no extremo norte, nessa pequena faixa aqui de divisa com Santa Catarina, tem possibilidade de chuva fraca num volume muito baixo, muito mal distribuída, isolada e também alternada com períodos até de sol. Você está vendo Erechim aí com essa possibilidade então de chuva? A gente vai mostrar na tela como é que está o tempo em Erechim nessa manhã. Nesse momento, não tem nada de máxima para hoje, pode chegar aos 32 graus na cidade. Já é bastante coisa, mas não é tanto quanto o centro do estado, o oeste, até mesmo o sul. 34 graus em Pelotas, 33 no Chuí, em Bagé, 35 em Livramento, em Alegrete, 37 em Uruguaiana, São Borja, Santa Rosa, Porto Alegre. Caxias do Sul tem previsão de máxima de 32 graus, repetindo, com o sol predominando na maioria das regiões. Vamos falar de Porto Alegre. Hoje, sol predominando em todas as regiões. Hoje a gente tem máxima de 37, amanhã a gente pode chegar a 38 graus e ainda com tempo firme, e o tempo vai ficar firme em todo o Rio Grande do Sul. Na quinta-feira, parte do estado pode ter pancadas de chuva, pancadas isoladas, não deve nem cair chuva em todas as áreas da cidade. É pouquinho volume também, apenas 2 milímetros, e ainda segue quente. A temperatura pode chegar aos 33 graus na capital. Na sexta o tempo volta a ficar firme e aí varia entre 21 e 30 graus. Daqui a pouco a gente fala mais da previsão para os próximos dias nas outras regiões do estado. Para poder andar tranquilamente assim nas ruas, aproveitar esse movimento um pouco menor nesse período, é preciso ter combustível, tem que abastecer o carro, né? Para encher o tanque, está sendo difícil, está sendo necessário esvaziar o bolso, porque o preço médio do combustível aqui no estado é um dos mais altos, ou melhor, é o mais alto dos últimos 7 meses. Samuel Vettori tem os detalhes para a gente ao vivo.
É uma pesquisa da Agência Nacional do Petróleo. Qualquer economia, né? É, qualquer economia, porque realmente a gente vê dia após dia. Até estava comentando com a Simone que me chamou a atenção, porque eu sempre estou de olho nas placas e hoje... Obrigada, Samuel, ao vivo, fazendo esse alerta aí. E o motorista já está ligado um pouco nisso também, né? Mas a pesquisa confirma. A gente traz mais detalhes dessa quinta-feira, 26 de dezembro. Aqui, ó, Santa Cruz do Sul, 39 graus. Dentro dessa grande mancha vermelha aqui, que indica temperaturas altíssimas no estado. 38 em Bagé, 39 em Alegrete, 38 em Uruguaiana, 37 em Santa Rosa, 34 em Passo Fundo, 38 em Cruz Alta, em Porto Alegre máxima de 37, até Caxias do Sul máxima de 36 graus. Mas no litoral, como a Dani já estava comentando mais cedo, não faz tanto calor assim, ó, 32 hoje em Torres. Claro, é quente, mas aí... Em Torres, especialmente com aquela paisagem, qualquer temperatura está ótima. 28 graus de máxima em Rio Grande, 24 de máxima no Chuí. O calor segue em praticamente todo o Rio Grande do Sul, mas os céus mudam em algumas regiões. Tem previsão de chuva em toda a fronteira com o Uruguai, sul do estado, Campanha, fronteira oeste, uma grande parte da fronteira com a Argentina, até um pedacinho, alguns municípios da região central. Hoje de madrugada já choveu um pouquinho no extremo sul, na Barra do Chuí, em Santa Vitória do Palmar. Essa chuva que está prevista para toda essa faixa em verde claro e também pontos desse amarelo mais claro aqui, vem de forma isolada, alternada com alguns períodos do tempo abrindo de novo. E mais para o fim do dia tem previsão de trovoadas, muitos raios no Uruguai agora cedo, mais tarde a gente deve ter trovoadas aqui na região da Campanha também. Mas seguimos com o sol predominando, inclusive em Santa Cruz do Sul, que já está com o céu bem limpo, sol predominando com poucas nuvens hoje no estado, na maioria das regiões. Vamos falar um pouco do litoral, já que quem está no litoral sul, no litoral norte, não deve passar sufoco. Até mesmo com chuva, a temperatura vai subir em Pelotas, chega a 33 graus, mas essa chuva, eu repito, é rápida, isolada, dá até para dar uma caminhadinha e se refrescar um pouco ali no Laranjal, curtindo a paisagem. Rio Grande máxima de 28, São Lourenço do Sul máxima de 30. No litoral norte a gente vai ter tempo firme e temperaturas perto dos 30 graus, mas não tanto quanto no interior do estado, 29 em Cidreira, 31 em Tramandaí, 32 em Capão e também 32 graus em Torres. Daqui a pouco a gente fala mais da sexta e do sábado. Bom, a gente volta a falar agora da greve dos professores, que está iniciando hoje o 9º dia. O governo disse que começou a cortar o ponto dos grevistas. Vamos rever números da paralisação que a gente mostrou mais cedo. Segundo a Secretaria Estadual da Educação, do total de 2.244 escolas no Rio Grande do Sul, 526 estão fechadas e 500 estão afetadas de forma parcial pela greve. O CEPERS tem números diferentes. Diz que são 1.521 escolas atingidas pela paralisação que começou na segunda-feira da semana passada. 766 totalmente paradas e 755 afetadas de forma parcial. Ontem, a gente pediu para ouvir os professores. Pediu que os professores de vários pontos do estado falassem como as mudanças no plano de carreira podem afetar a vida deles. Esse é o motivo da greve. Vamos ver o que eles nos disseram. O governador Eduardo Leite também divulgou um vídeo com as justificativas do Executivo Estadual para as alterações que são propostas e estão na Assembleia. Vamos ver um trecho. E servidores estaduais de várias outras categorias também entram em greve hoje, por tempo indeterminado. Decisão que foi tomada em Assembleia Geral no último dia 14. Entre as reivindicações estão o pagamento dos salários em dia, a reposição das perdas por causa da inflação e a retirada do pacote do governo, que muda as carreiras de servidores do Estado. E será que vai dar para pegar a bike no fim de semana? Dá sim, que imagem linda que a gente viu de Porto Alegre agora, né? Ao vivo, a Orla do Guaíba, tem sol na capital gaúcha, vai continuar com sol em todo o Rio Grande do Sul. Ar seco hoje, sol forte, alto índice ultravioleta, se proteja bem, especialmente se vai pedalar. E veja a previsão de máximas para hoje, 28 graus na capital, em Santa Cruz do Sul, 27 em Santa Maria, em Bagé também, em Santa Rosa, 25 graus. Vamos falar de amanhã? Seguimos com sol, dia bom para pedalar também, sol em todas as regiões. Vamos ver a próxima tela? Aqui é a previsão para amanhã, sim, em alguns pontos do estado, mas vamos ver a próxima tela que a gente tem as máximas. Mostramos de hoje, agora as máximas de amanhã em todo o Rio Grande do Sul, para não falar só de algumas cidades. Faz ainda mais calor, 29 graus na região central, na fronteira oeste, 26 em Pelotas, em Porto Alegre 27, ainda com sol em todas as regiões e vento forte no leste. Agora a previsão para domingo na tela. O domingo vai começar com sol em todo o Rio Grande do Sul e o dia vai ser predominantemente de sol. Você está mais atento, deve ter visto uma faixinha amarela mais clara aqui em cima.
nessa parte aqui do noroeste do Rio Grande do Sul, o dia pode terminar com pancadinhas de chuva que não vale nem marcar no mapa, dá para aproveitar bem. Sexta, sábado e domingo, que baita fim de semana, hein? Falando em passeio, Simone, em canyons, em viagens, sexta-feira a gente junta tudo e quer saber da previsão do tempo e sem esquecer que tem que se proteger, né? A gente falou essa semana sobre radiação ultravioleta, perigo do câncer de pele, envelhecimento precoce, ou mesmo só as queimaduras, né? Eu, nas minhas últimas férias, fui nos canyons. E o tempo muda muito lá em cima, né? Às vezes tá fechado de nuvens e de repente abre. Eu tenho que confessar que o meu pescoço eu não protegi direito. Queimou? O rosto eu cuidei, o pescoço queimou. E nem era um dia muito quente. Pé, às vezes o pessoal esquece de passar no pé. A também, orelha, né? A orelha. Pois é. Bom, hoje, então, isso era maio. Agora, em dezembro, entre dezembro e março, a radiação do sol fica ainda mais forte. E hoje, em qualquer lugar do estado, tem que se proteger muito do sol. Veja a previsão de índice ultravioleta para hoje em índices muito altos ou extremos. Extremo aqui no norte do estado e muito alto em todo o restante do Rio Grande do Sul. Cuidado, protetor solar, chapéu, uma roupa leve, mas que cubra o corpo e tem que tomar cuidado com todos esses pedacinhos do corpo mesmo. Isso é o índice ultravioleta máximo de hoje. O destaque do dia é o sol forte em todo o estado, mas também temperaturas altas. A gente aproxima o mapa agora da região metropolitana de Porto Alegre para mostrar para você uma das áreas que vai ser mais quente hoje no Rio Grande do Sul. 29 graus em Eldorado do Sul, chega a 28 em Novo Hamburgo, Gravataí, em Canoas, também em Porto Alegre, apesar desse amanhecer fresquinho, agora está a 15 graus na capital gaúcha. Amanhã nós vamos seguir com sol em todo o Rio Grande do Sul e ainda vamos ter temperaturas altas. Temos algumas cidades aqui da região metropolitana para mostrar para você. Em Canoas sobe para 29 graus, em Viamão máxima de 27, em Campo Bom 29, em São Leopoldo 27 graus de máxima amanhã, de novo, com sol forte em todo o Rio Grande do Sul no sábado também. Simone, há pouco a gente conversou com a Marcele Dutra lá em Pelotas, né? Tem rally lá na cidade. Como é que fica o tempo aí para quem está em Pelotas, para quem quer aproveitar o rally, aproveitar a sexta-feira? Pelo menos dar uma olhadinha na largada, né? Eles vão passar por várias cidades, mas a largada é em Pelotas. O sol vai ser um elemento a desafiar e o calor também, outro elemento a desafiar os competidores. Agora tá um pouco friozinho, até como em todo o Rio Grande do Sul, mas veja, em Pelotas hoje chega a 28 graus com sol forte e índice ultravioleta muito alto, como a gente viu antes. Amanhã mínima de 16 e máxima de 26. Essa grande diferença de temperatura do começo do dia para o forte da tarde também é um fator que tem que ser considerado. O rally é hoje e amanhã, mas já trazemos a previsão para domingo também, que vai chegar a 29 graus em Pelotas. 7h56, bom dia, está quase terminando, mas não sai ainda não, que tem mais informações da previsão do tempo aí para ajudar todo mundo que está saindo de casa. Hoje, Simone, tem que levar guarda-chuva? Só uma parte do estado e só agora de manhã, quem tem que sair agora cedo. Quem vai sair só mais tarde, é possível que nem precise desse guarda-chuva. O dia começou com instabilidades em parte do Rio Grande do Sul, mas o tempo vai mudar. Vamos ver o resumo do dia aqui na tela. Essa chuva é causada por um pouco de nuvens mais carregadas que ficaram depois da passagem de uma frente fria. Está atingindo só o norte do estado, algumas cidades com chuva, que não é forte hoje, e ao longo do dia o tempo vai melhorando, vai abrindo mais. Isso vale também para a região metropolitana, com o sol aparecendo cada vez mais. Enquanto isso, o restante do Rio Grande do Sul, uma área bem maior do que ontem, já tem tempo firme, sol e poucas nuvens. Veja a previsão para amanhã agora. Amanhã tem sol em todo o Rio Grande do Sul, graças à massa de ar seco que veio atrás da frente fria, já causa um tempo mais seco hoje em parte do estado. Amanhã, então, vai para todo o Rio Grande do Sul. O que a gente tem hoje e amanhã é vento forte na costa gaúcha, sul e leste, então, com ventos fortes hoje e amanhã. Com esse ar seco e mais frio que entrou no estado, hoje de noite já vai esfriar. Amanhã de manhã as temperaturas mínimas vão ser bem baixas, 11 graus em Bagé, 12 em Santa Maria, em Cruz Alta, em Caxias do Sul, somente 13 graus em Porto Alegre. É frio para esse finzinho de primavera. E veja as máximas. Vão ser altas, chegar a quase 30 graus, até passa disso em alguns municípios. 30 na capital, 29 em Santa Maria, 27 em Uruguaiana e em Livramento, 29 em Pelotas. Na Serra fica mais fresquinho, máxima de 23 graus amanhã. Sábado também vai ter sol em todo o Rio Grande do Sul. Fim de semana vai começar com uma cara boa.
6h03, sexta-feira está começando e todo mundo já na cabeça, né? O que vai fazer no fim de semana, fazendo toda a programação, mas perguntando, e o tempo, Simone, como é que fica? Olha, o tempo deve ajudar na programação da maioria das pessoas já a partir desta sexta-feira. A gente tem previsão de sol hoje em todo o Rio Grande do Sul. O tempo está limpando, já limpou, as nuvens foram embora, especialmente as nuvens carregadas que causaram chuva ontem. Ar seco, a gente ainda tem vento forte no litoral, especialmente no litoral sul, mar agitado também. E hoje vamos ter, além do ar seco, do sol, do céu limpo, uma grande diferença de temperaturas ainda característica da primavera. A mínima de hoje de madrugada foi 8 graus e 4 décimos, com sensação térmica de 6,8, friozão de inverno, em Quaraí, na fronteira oeste. Quaraí está aqui no nosso mapa, máxima de 26 graus hoje na cidade. Chega a 27 em Santa Maria, em Bagé, em Porto Alegre pode chegar aos 28, em Pelotas e em Rio Grande também. Lembrando que tem vento forte, então vai estar bem quente para estar uma temperatura de 28 graus ainda com vento. 25 graus de máxima em Cruz Alta e também em Santa Rosa. Já que falamos da fronteira oeste, que teve a mínima dessa madrugada hoje, Quaraí, vamos ver uma cidade vizinha, Quaraí, ao vivo na nossa tela, Uruguaiana. São agora 6h05, azulzinho lá na fronteira com a Argentina. Daqui a pouco a gente abre mais janelas para mostrar o tempo aqui no estado. Hoje a gente vai ter sol em todo o Rio Grande do Sul e umidade relativa do ar muito baixa, especialmente entre o centro e o oeste. Além de muito calor, de novo a gente mostra as máximas, 37 graus em Porto Alegre, 36 em Santa Maria, pode chegar aos 38 graus em Cruz Alta. No norte também pode ter um pouquinho de chuva rápida, mas segue quente, 32 graus em Erechim. Amanhã vai ter sol em todo o Rio Grande do Sul, mais uma vez a umidade relativa do ar baixa ao longo do dia, com os valores mais baixos, os índices mais críticos entre a região central e a fronteira oeste, e aí não tem mais nenhuma região que pode ter chuva não, sol em todas as regiões e deve ser até mais quente a quarta-feira. Veja as máximas de amanhã, 37, 38 na fronteira com a Argentina, Cruz Alta de novo 38, Santa Maria 38, Porto Alegre 38 graus amanhã. Você pode ver pelo tom do mapa que é mais escuro ainda. Na quinta-feira uma frente fria passa rápida, causa chuva, mas o calor continua. Tem gente que está cansada do calor, Dani, ele só deve diminuir na sexta-feira. Tem uma semana com muito calor. Vamos seguir por aqui com o tempo, notícias agradáveis ou não, Simone? Eu acho que dá para dizer que são agradáveis, sim. O calorão de ontem diminui um pouco hoje, porque o ar mais seco está entrando no estado e mais frio também. Vai fazer até frio de noite. E agora de manhã a gente ainda tem o estado dividido. A frente fria que estava por aqui causando chuva ontem foi embora, mas deixou um pouco de instabilidade nessa grande faixa aqui do norte do estado até a região metropolitana. Então toda essa área aqui ainda tem condições para chuva, agora cedo principalmente. A gente viu o Jefferson Ajeitos ao vivo em Caxias do Sul com um pouco de chuva. Mais cedo a gente viu a imagem de Erechim também com chuva no norte do estado. Toda essa faixa aqui em verde claro e em amarelo claro ainda podem ter pancadas de chuva num volume bem menor, não tem mais aviso para temporal e essa instabilidade vai diminuindo com o passar das horas. De tarde o tempo deve abrir e o sol deve aparecer mais também nessas áreas. Enquanto isso, centro, sul, Campanha, fronteira oeste, tudo com sol, como a gente estava vendo. E olha as máximas, fica nos 23 graus em Bagé, em Rio Grande, não passa de 21 no Chuí, pode chegar a 26 em Alegrete, também em Santa Rosa, Cruz Alta. Na capital fica um pouco mais quente, máxima de 29 graus hoje. Falando na capital, vamos ver como vai terminar a semana, começar a semana que vem em Porto Alegre. Hoje com pouca chuva, somente 3 milímetros, agora cedo a gente tem mais céu nublado do que chuva mesmo. Amanhã, sábado e domingo com tempo firme. De madrugada, amanhã deve fazer apenas 13 graus em Porto Alegre, mas de tarde chega aos 30 graus, de volta àquela característica da primavera de grande amplitude térmica. Sábado com mínima de 16 e máxima de 28, domingo faz entre 17 e 31 graus, o segundo domingo de dezembro já com temperatura máxima de verão, né, Dani? 6h32, agora a gente volta a conversar sobre a previsão do tempo e, inevitável, sobre esse calor todo, hein, Simone? Pois é, o calor está sendo um dos principais assuntos de hoje, vai ser o assunto principal do tempo, já foi assim no Natal, segue hoje, segue nos próximos dias. Ainda hoje a gente vai mostrar para vocês a previsão até sábado. É muito calor.
Vamos ver agora detalhes da previsão para hoje na região metropolitana, que vai ser uma das regiões mais quentes. Pode chegar a 39 graus em Eldorado do Sul, em Porto Alegre 37, em Canoas 38, Gravataí também, Novo Hamburgo também. Ontem já passou dos 38 graus em Campo Bom, no Vale dos Sinos. Hoje a temperatura pode ficar ainda mais alta. Você está vendo a região metropolitana com calorão e com tempo firme. Mas atenção que também tem chuva voltando, um outro destaque do dia. Essa imagem aqui da rede de meteorologia da Aeronáutica está mostrando para a gente as manchas dos radares e também imagem de satélite. Aqui no satélite a gente vê instabilidade atravessando o Uruguai e também instabilidade aqui no norte da Argentina, quase no Paraguai. E os radares já nos mostrando um pouco de chuva, vou aproximar mais até. Aqui no extremo sul gaúcho já caíram alguns pinguinhos na estação meteorológica de Santa Vitória do Palmar, na Barra do Chuí, estação do INMET. Aí a gente tem essa instabilidade se aproximando e vai causar chuva em toda a fronteira com o Uruguai, um pedaço da fronteira com a Argentina, todo o sul e a campanha. Chuva fraca e isolada. Vamos ver agora nas telas a previsão para essas cidades, dessas regiões que podem ter chuva. Jaguarão com 3 milímetros e calorão, 35 graus. É uma chuva isolada que pode ir e voltar, cai um pouquinho, para, o sol também aparece. Santa Vitória do Palmar com 3 milímetros acumulando ao longo do dia. Pelotas 2 milímetros e muito calor, máxima de 33 graus. Dom Pedrito na campanha com 39 graus e 2 milímetros. Vamos trocar a tela para mostrar para você mais algumas cidades com a previsão para hoje. 39 graus em Santana do Livramento, em Caçapava do Sul, em Uruguaiana máxima de 38 graus, em São Borja 37, em todas essas cidades aqui, Campanha, região central, fronteira oeste, 2 milímetros, 1 milímetro, 2, 3 milímetros, mas para o fim do dia a gente pode ter trovoadas aí, especialmente na região da Campanha, na área de fronteira com o Uruguai. Dani, a gente tem a chuva de volta hoje, mas a gente viu aí, é pouquinha a chuva, né? Não é um volume muito grande. E é claro que o fim de semana de praia está em destaque nos jornais desta segunda-feira. Vamos ver a capa da edição de hoje de 0 hora. Olha essa foto aí, ó. Agora você confere a capa do Pioneiro, que também tem como destaque uma área no litoral norte, linda. É segunda-feira e o emprego também é destaque. Veja o Diário Gaúcho aí, ó, que nessa segunda, 30 de dezembro, na 6 do DG. Então, faltando 10 minutinhos para 7 horas da manhã, Bom Dia Rio Grande está de volta, já fazendo uma pergunta para você. Vai curtir o fim de semana ou vai estudar? É que amanhã começa a maratona de provas da URGS e mais de 26 mil candidatos estão em busca das vagas na universidade. Fernanda Carvalho tem informações para a gente. Além da data, tem mais novidades nessa edição do vestibular, né, Fernanda? Bom dia. Bom dia Rio Grande. É isso aí, é muito importante isso de ver, né, onde é o local exatamente de prova. Obrigada, Fernanda. Daqui a pouco a gente volta a conversar.